Bruxa do bem, bruxa do mal, Wicca, feiticeira, macumbeira, benzedeira. O que todas essas palavras têm em comum? O que difere essas pessoas? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Olá, tá boa, bonita? Bem-vindos ao canal Mais Bruxólico. Hoje a gente vai falar sobre as bruxas deste Brasil varonil. Vamos falar dos tipos de fé que estão em torno da bruxaria, né? O que é realmente uma bruxa, o que essas palavras, essas nomenclaturas que falam por aí têm a ver, têm em comum, têm de diferença. Mas primeiro, antes de tudo, eu preciso dizer que bruxa é uma palavra que surgiu ali no finalzinho entre a Idade Antiga e começo da Idade Média, quando a gente teve ali o período da queima das bruxas, né, o período de Inquisição, que foi, coincidentemente, quando a igreja também assumiu um poder maior no mundo, né, um poder político, um poder econômico. Então, o poder que as mulheres tinham, principalmente as mulheres tinham de adivinhação, ele era um poder perigoso, porque ele, inclusive, pregava o paganismo, pregava múltiplas divindades na maior parte delas femininas, e ameaçava todo aquele poderio que eles queriam ter sobre as cidades, sobre os países, sobre os reinos. Aí se precisava dar um nome para aquelas mulheres que ameaçavam todo esse poder. E esse nome foi bruxa, né? A partir daí, então, o termo começou a ganhar todo um sentido contrário ao que ele realmente era, que eram mulheres sábias que detinham o poder das ervas, das alquimias, um contato com a natureza, uma intermediação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Passando a ser um termo marginal, a gente começa a ter o significado de pessoa que faz maldade, pessoa que lida com coisa ruim, pessoa que não acredita no Deus único, aquele verdadeiro, né? Qualquer semelhança com os dias de hoje não é coincidência, não é? Só existe um Deus, e quem não acredita nesse Deus é realmente uma bruxa. Então aí, todo esse papel de mulher sábia, de mulher curandeira, de mulher que detinha poder positivo, passou a ser um poder negativo. Trabalhado, gente, a duras penas, séculos e séculos, em cima do nosso querido e conhecido aí, querido, né, muito entre aspas, machismo, né? Outra coisa muito interessante quando a gente fala sobre bruxaria é entender que, ao contrário do cristianismo ou dos muçulmanos ou dos judeus, a gente não tem um livro que nos norteie. Então, não tem uma Bíblia, não tem um Torá, não tem um Corão, que seja um conjunto de regras que sirva a todas aquelas pessoas que praticam aquela fé. Os bruxos de todo mundo, eles utilizam sim de muitos livros e alguns muito antigos, por sinal. Porém, não é um conjunto, não é uma fé que bebe das mesmas fontes. E a gente vai falar isso ao longo desse programa e do próximo. A bruxaria, aos poucos, ela foi ganhando ramificações, porque no início era muito simples. Existiam as pessoas que estavam no campo e as pessoas que vinham para a cidade. As pessoas que estavam no campo, elas tinham uma fé que era uma fé de acordo com os fenômenos da natureza. Então, o deus Sol, a deusa Lua, a deusa da fertilidade, a deusa do sagrado feminino. As coisas eram cultuadas de acordo com as respostas que a própria natureza dava para aquelas pessoas. Quando as cidades começaram a se estruturar, e isso foi berço ali para o cristianismo, né? A gente não gosta de ficar discutindo muito essa questão de cristianismo é bom ou ruim, porque, né, a gente sabe que também houve uma perseguição aos cristãos, mas com certeza não foi por parte das bruxas, né? Mas com certeza a instituição do cristianismo, da forma como foi colocado como poderio político, que não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus Cristo, ela foi uma forma de destituir o poder das mulheres e, consequentemente, o poder do paganismo.
Esses dois vídeos que eu tô fazendo aqui, eles são para distinguir alguns dos termos que a gente usa muito e que ouve muito quando se fala em bruxaria. O primeiro deles é o paganismo. Então, pagão, ele vem de campo, ele vem de interior, ele vem de rural. Pagão é quando as pessoas, elas se relacionam de uma forma muito direta com a natureza. Então, viu que eu falei que as pessoas tinham os deuses relacionados aos fenômenos, à colheita. Então, se a gente for pegar os povos ameríndios aqui, tinha o deus do milho, né? Então, são divindades relacionadas a presentes e, em alguns olhares, castigos também. O deus do raio, né? É muito bonito, deus das estrelas, e isso é muito legal. O paganismo, ele se firma, então, com essa relação com a natureza. E o paganismo, ele é muito antigo mesmo. Ele tem milhares de anos que ele é praticado. E aí ele sofreu esse período aí, fim de Idade Antiga e começo de Idade Média, com um combate muito ferrenho, e aí atravessou um tempo, né? Tanto que a gente fala que não conseguiram queimar todas as bruxas, e as bruxas estão aí novamente, né? Resistimos, até chegarmos a um termo que é o neopaganismo. E dentro do neopaganismo, a gente tem as mesmas práticas do paganismo, só que com um olhar mais modernizado, vamos colocar assim. Vamos pensar hoje em dia. Uma bruxa que ela vai fazer um feitiço, ela não vai ir lá numa fazenda e colher determinada matéria-prima ou planta ou árvore que ela precisa. Provavelmente ela vai comprar na feira ou no supermercado. Tá? Então, o neopaganismo, ele nada mais é do que uma revisão desses saberes antigos com um olhar prático para a gente, né, obter esses próprios insumos. Desse neopaganismo nasceram outros termos, que eu vou falar depois, mas o mais frequente é o Wicca, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que são três coisas que falam a mesma linhagem de pensamento e a mesma linhagem de prática. Então, o paganismo veio da antiguidade e povos pagãos podemos colocar como todos aqueles que cultuam deuses da natureza. Ali entram gregos, romanos, egípcios, persas, sumérios, povos ameríndios, isso inclui os incas, os maias, os astecas. Aqui, mais especificamente no Brasil, todos os povos de etnia indígena, guaranis, tupis, bantus, enfim. Os povos africanos também são povos pagãos de origem, né, que infelizmente sofreram toda essa aculturação nos últimos 2 séculos, né, colonizando inclusive as suas crenças e as suas fés. Mas todos esses povos, eles são povos pagãos. Por que são povos pagãos? Porque acreditam na força da natureza. E todas as divindades, elas refletem essa força da natureza. Então, de uma forma ou de outra, se você pegar elementos e divindades, vocês vão ver que elas são, elas trabalham com a mesma energia numa fé ou outra. Então, o paganismo é esse conjunto de fé muito antiga, né? Neopaganismo é o paganismo trazido para os dias de hoje, que ganhou outras roupagens e outros nomes. Por exemplo, Umbanda esotérica, Candomblé, druidismo, união do vegetal, xamanismo, todas essas coisas, elas têm origem antiga, mas elas têm práticas modernas. E vocês vão encontrar praticantes dessas seitas, religiões, crenças, práticas, o nome que vocês quiserem dar, porque este canal aqui não pretende ficar dando regra para vocês, pretende apresentar fatos e vocês fazem os seus próprios juízos, né? Mas são práticas neopagãs. São práticas que lidam com divindades naturais, com os recursos da nossa modernidade. Dentro, então, dessas práticas neopagãs, a gente tem a Wicca, que é o que talvez tenha ainda carregado com o maior mistério, né? A Wicca, ela nasceu por volta ali dos anos de 1920, em algumas cidades do interior da Inglaterra. Mas ela só ganhou força como religião ali por volta de 1950, graças a um autor de um livro muito importante, que é o Livro das Sombras, que é o Gerald Gardner. E dentro da Wicca, a gente tem a Wicca gardneriana, por conta desse autor, que foi o que promoveu a religião da Wicca.
tá? No meu coven, por exemplo, que é o conjunto, né, o grupo de bruxas do qual eu participo, a gente não olha muito, não cultua muito as coisas que vêm do Gardneriano, da Wicca Gardneriana. Mas a gente lida com os ensinamentos pregressos, sim. Porque os livros que foram escritos nessa época, ali entre 1920 e 1960, eles são muito importantes para trazer para a gente esses conceitos de tratar principalmente as rodas do ano. Dentro da Wicca, se popularizou as 8 rodas, que são as passagens, né, da natureza de um tempo para o outro. Então, são 4 estações, a gente sabe. Dentro dessas estações, a gente tem 2 momentos. Geralmente, um momento de mais recolhimento e um momento de maior expansão. E também dentro da Wicca, a gente tem aí uma divisão. Há bruxas que cultuam somente a Roda do Norte, que seria a original, lá de origem celta. E há bruxas, como é o meu caso, que cultuam a Roda do Sul também. Não há demérito em nenhum dos 2 casos, é uma questão de como que você olha essa fé, tá? A Roda do Ano, ela é muito bonita, e eu tô até pensando em, de repente, fazer um programa, né, um vídeo sobre isso, mas mais adiante, porque é uma celebração muito rica e que coloca artefatos que a gente não presta muita atenção, assim, pequenos presentes que a natureza nos proporciona e que são vinculados a forças que a gente costumeiramente não presta atenção e que tem muita potência na nossa vida. Então, acho que o grande presente que a religião Wicca trouxe para o mundo inteiro, para quem acredita ou quem não acredita, é esse estabelecimento das rodas do ano, que são rodas que acabam respingando em outras religiões, em outros cultos, de uma forma muito interessante. Inclusive sobre o Natal e a Páscoa, que são práticas bem comuns do cristianismo e que bebem da fonte do paganismo, consequentemente das rodas Wicca. Dentro da Wicca, a gente não tem muita regra, por exemplo, sobre disposição de altar, né? Cada bruxa tem uma certa liberdade para colocar os elementos que acham importante para ser cultuado. Existem algumas poucas linhagens de Wicca que são bem rigorosas, mas a maioria não é. Eu, por exemplo, o meu altar, eu carrego ele desde a minha herança lá da Umbanda Esotérica, passando pela Umbanda Almas em Angola, aqui em Florianópolis, e quando eu comecei a praticar juntamente com a bruxaria natural. Então, ali eu tenho os elementos que você vai ver que são comumente da Umbanda, tradicionais da Umbanda e do Candomblé, mas você vai ver também elementos que são ferramentas de divindades e entidades com as quais eu trabalho. Mas o importante é que a gente tenha ali o que a gente sacraliza para fazer os nossos trabalhos, as nossas orações, nos conectar com o divino e ainda compreendendo que eu, Letícia, encaro a bruxaria natural como uma fé, como uma crença. Mas há pessoas que praticam a bruxaria de uma forma antropológica, como prática. Não necessariamente vinculando uma divindade ou não, como prática de manipulação química mesmo, física e química dos elementos. E também é um ponto de vista interessante de se olhar a bruxaria. Vocês viram como é uma coisa muito rica? Eu falei rapidamente aqui sobre paganismo, neopaganismo e Wicca e quantos elementos a gente tem para refletir, né? Precisa estudar muito, tá? Então não saio ali acreditando em todas as pessoas que vocês conversam nas redes sociais, que vocês batem um papo, porque precisa estudar, precisa entender. Não é só assistir meia dúzia de vídeos no YouTube, espero que vocês assistam e comentem esse, mas é ler, é se inteirar, é sentir as forças da natureza. E por hoje era isso. No próximo programa, no próximo vídeo, nós vamos falar mais sobre esse mesmo assunto. Muito obrigada por assistir até aqui. E se vocês acham que o que a gente está fazendo é relevante, dá uma olhadinha no Apoia-se e cogita ser nosso apoiador financeiro a partir de R$8. Muito obrigada!